Olá, catequizandos, tudo bem? Muito frio? Sim, né? Hoje nós vamos nos encontrar novamente para ver o tema do encontro número 27, onde o assunto de hoje fala sobre o Espírito Santo na vida dos cristãos. Então, como o Espírito Santo age na vida dos cristãos e o que ele faz de transformação na nossa vida. Vamos fazer uma oração, então, primeiramente. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer essa oração que vocês precisam aprender, né? É uma oração que nós fazemos quando nós queríamos pedir a invocação do Espírito Santo sobre nós. Então, vamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, peçamos que o Espírito Santo esteja conosco nesse encontro, que a gente consiga compreender os ensinamentos de Jesus, o que a gente pode fazer pela nossa comunidade para ajudarmos no que ela precisa. Amém? Então, peguem o livro de vocês, a Bíblia de vocês, e procurem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vamos iniciar. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 convocaram uma assembleia geral dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui nessa leitura, nós podemos observar que naquela época, depois de que Cristo veio, né, e que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, pregar a palavra de Cristo, começou a aumentar muito o número dos discípulos. E o que acontecia? Esses apóstolos, eles também, era tarefa deles, assistir, quer dizer, dar assistência aos mais necessitados. Então, no caso ali, ele fala das viúvas, por quê? As viúvas, se elas não tinham pessoas, por exemplo, os filhos que cuidassem delas, elas eram mulheres abandonadas. Então, elas corriam muito risco de serem maltratadas, abusadas, e também passavam necessidade de alimento. Então, os apóstolos, eles davam assistência a elas. Mas como eles também faziam a pregação da palavra de Deus, eles não estavam conseguindo dar conta de tudo isso. Então, começaram a reclamar com eles que elas estavam ficando, passando necessidade. E eles não estavam dando atendimento diário para elas. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles convocaram uma assembleia
para tentar decidir o que eles iriam fazer com esse problema. Então, decidiram ali que eram para escolher entre eles 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria. E eles iam encarregar eles de fazer essa tarefa, de dar assistência a essas pessoas mais necessitadas. Enquanto isso, eles iriam fazer a pregação da palavra de Deus, porque isso competia a eles, né? Deste modo, nós podemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Então, a proposta agradou toda a Assembleia. Então, eles escolheram aqui, Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, né? Então, escolheram esses homens e todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles e passaram para eles quais eram as atividades que eles tinham que fazer, né? A missão deles, tá bom? Então, vamos ver o que esse texto aqui tem a ver com a nossa comunidade. Vamos refletir, então. Então, qual que a solução a comunidade deu ao problema? Lá na época dos apóstolos lá. Então, havia um problema que eles não estavam conseguindo dar conta de pregar a palavra e também dar assistência às pessoas necessitadas. No caso ali falaram das viúvas principalmente, né? Então, qual foi a solução que a comunidade deu ao problema? Foi de escolherem outras pessoas, então delegar a tarefa a outras pessoas, né? No caso ali, eles chamaram 7 homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, não era qualquer pessoa que eles escolheram. Eles escolheram pessoas que fossem capazes de lidar com aquela situação e de conseguir suprir as necessidades da comunidade, né? E quais pessoas eles chamaram para fazer parte da solução do problema? Então, nós vemos aqui no texto. Vamos rever ali. Então, eles chamaram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Ok. E quais critérios eles adotaram para chamar essas pessoas? Como a gente falou aqui, pessoas que fossem de boa fama, com Espírito Santo, cheias de Espírito Santo, pessoas com sabedoria, né? E quais resultados eles obtiveram? A comunidade aceitou essa solução, essa ideia de como resolver esse problema? Aceitaram, né? A comunidade aprovou essa decisão. E na nossa comunidade, com quem que nós podemos contar quando nós temos algum problema? Porque assim como lá na época de Jesus, na época que os apóstolos ali estavam criando novas comunidades, né? Estavam pregando a palavra, na nossa comunidade também os sacerdotes, eles não dão conta de atender todas as necessidades da paróquia. Por isso que ele delega certas tarefas para pessoas que são capacitadas para cada tipo de situação, né? Então, por exemplo, vocês lembram que nós falamos das pastorais, né? As pastorais, elas são muito importantes no seu papel, porque se o sacerdote tivesse que atender, por exemplo, os idosos, que nem tem a pastoral da esperança, que vai lá e faz oração no momento que as pessoas estão sendo veladas, temos a pastoral da criança, temos a pastoral da família. Vocês imaginem, o sacerdote ele não daria conta de cuidar de todas essas situações que envolvem a comunidade. Então, como o sacerdote é uma pessoa que é muito instruída na palavra de Deus, que é uma pessoa de muita oração, ele fica principalmente com o papel de pregar a palavra, né? E fazer as orações. Não que as outras pessoas não precisem disso, todos nós precisamos rezar. E também precisamos procurar pregar a palavra também. Mas o sacerdote, ele tem mais
estudos sobre a palavra de Deus, então ele tem mais conhecimento para nos passar. Então, assim, ele delega a tarefa também a outras pessoas para que possam ajudá-los, assim como na época dos apóstolos, também é feito assim na nossa comunidade. Então, na nossa comunidade, com quem que nós podemos contar? Nós podemos contar com essas pessoas que estão à frente das pastorais, que estão nos ministérios, né, e que ajudam na comunidade. E como que nós podemos nos organizar para ninguém se sentir sobrecarregado? Essa pergunta, ela é um pouco complicada, porque assim, muitas vezes a gente acha que certas pessoas estão em todas as pastorais, é sempre a mesma pessoa que está fazendo leitura, sempre a mesma pessoa que está ajudando nos almoços lá das festas, sempre a mesma pessoa que está preparando o altar. Talvez é porque essa pessoa, ela disse o seu sim e ninguém mais aceitou de ajudar, né? Então, o que acontece? Essa pessoa às vezes se sente sobrecarregada. Então, como que nós podemos nos organizar para ninguém se sentir sobrecarregado? Se cada um, com o seu dom, pudesse ajudar um pouquinho, né? Não teriam pessoas sobrecarregadas com muitas atividades, porque talentos todos nós temos, diversos talentos. Uns têm mais talento para falar, outros têm mais talento para trabalhar, quero dizer assim, no braçal, né? Ajudar a fazer força. Outros têm talentos para cantar, outros têm talentos para ouvir. Cada um tem o seu talento particular. E vocês catequizandos, já descobriram que talento que vocês têm? Como que vocês poderiam ajudar lá na nossa comunidade para que não exista essa sobrecarga sobre as pessoas que estão ajudando lá? Cada um poderia fazer um pouquinho e assim a nossa comunidade ia crescer mais e as pessoas iam se sentir mais felizes. Não é verdade? Além do que, várias ideias constroem muito mais coisas, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que é bom fazendo tal coisa, de repente uma outra pessoa pode fazer de um jeito melhor, né? Por exemplo, a catequista está aqui fazendo esses vídeos para vocês da catequese. Eu me propus a fazer, mas com certeza uma outra catequista teria uma ideia diferente, que ia somar, que iria ser mais legal, ter mais conteúdo. Cada um tem uma ideia diferente, cada um pode fazer uma parte mais que acrescente mais, né? Então, todos nós podemos ajudar, tá bom? Então, vamos agora para a nossa atividade final. Então, hoje o encontro não foi muito grande, né? Em vista dos outros encontros que sempre dávamos uma meia hora, né? Hoje o encontro foi mais curtinho. Mas mesmo assim, eu espero que vocês consigam refletir sobre o assunto de como que nós podemos ajudar na nossa comunidade. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 117 e 118, tem aquelas perguntinhas ali que a catequista falou, né? E a palavra-chave hoje vai ser café. Quero só ver quem assistiu o vídeo inteirinho e vai falar a palavra-chave. Ali na página 117, nós temos aquelas perguntinhas que a catequista estava lendo com vocês, então vocês vão responder numa folha separada, tá? Porque ali é muito pequeno o espaço. Aí na página 118 aqui, vocês vão escrever um versículo daquela parte da leitura ali que mais chamou a atenção de vocês. Vocês vão escrever aqui nesse quadro, tá bom? E ali na página 119, nós temos 3 quadrinhos ali, onde vocês vão tentar descobrir um problema que vocês identificam na nossa comunidade, que vocês acham assim, aquilo ali eu acho que não é muito certo, deveria mudar. E ali no quadrinho do meio, vocês vão colocar uma solução que vocês acham que poderia ajudar nesse problema que vocês identificaram.
E no último quadrinho, um resultado esperado. O que vocês acham que poderia acontecer depois que solucionasse esse problema? Como que ia ser, tá bom? Então, vocês escrevam ali. E na página 120, nós temos ali: que tal estabelecermos algumas metas a serem cumpridas por cada um de nós a partir dos dons que foram dados pelo Espírito Santo? Então, vocês vão escrever brevemente o que vocês pretendem realizar na comunidade quando com o dom que Deus deu para vocês, né? Talvez uns tenham mais dons, outros tenham menos, mas todos nós recebemos um dom. Então, como que você pretende dar esse primeiro passo e ajudar? Então, fica aí essa tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo encontro.